Julho 9, 1 Crônicas 7, verso 1 a 8, verso 40. Os 4 filhos de Issacar foram Tolá, Puá, Jesube e Simron. Os filhos de Tolá foram Uzi, Refaías, Jeriel, Jamai, Ibsão e Samuel. Cada um deles foi chefe de um clã. No tempo do rei Davi, o total de homens aptos para a guerra listados no registro desses clãs era de 22.600. O filho de Uzi foi Israías. Os filhos de Israías foram Micael, Obadias, Joel e Isias. Os 5 foram chefes de clãs. Todos eles tiveram muitas esposas e muitos filhos. Por isso, o total de homens disponíveis para o serviço militar entre seus descendentes era de 36.000. O total de homens aptos para a guerra de todos os clãs da tribo de Issacar era de 87.000. Todos eles foram listados nos registros genealógicos. Os filhos de Benjamim foram Belá, Bequer e Gediael. Os 5 filhos de Belá foram Esbom, Uzi, Uziel, Jerimote e Iri. Cada um deles foi chefe de um clã. O total de homens aptos para a guerra desses clãs era de 22.034, conforme listado nos registros genealógicos. Os filhos de Bequer foram Zimira, Joás, Eliezer, Elioenai, Omri, Jeremote, Abias, Anatote, Alemete. Cada um deles foi chefe de um clã. O total de homens aptos para a guerra e chefes desses clãs era de 20.200, conforme listado nos registros genealógicos. O filho de Gediael foi Bilã. Os filhos de Bilã foram Jeus, Benjamim, Eude, Kenaaná, Zetã, Tarsis e Aizaar. Cada um deles foi chefe de um clã. O total de homens aptos para a guerra desses clãs era de 17.200. Os filhos de Ir foram Supim e Upim. O filho de Aer foi Usim. Os filhos de Naphtali foram Jeziel, Guni, Jezer, Silem. Todos eles foram descendentes de Bila, concubina de Jacó. Os descendentes de Manassés, com sua concubina Arameia, foram Asriel e Maquir, pai de Gileade. Maquir se casou com uma mulher do clã de Upim e Supim. A irmã de Maquir se chamava Maaca. Outro descendente de Manassés foi Zelofedade, que só teve filhas. Maaca, esposa de Maquir, deu à luz um filho e lhe deu o nome de Pérez. Seu irmão se chamava Séres. Os filhos de Pérez foram Ulão e Requem. O filho de Ulão foi Bedã. Todos esses foram descendentes de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés. Amolequete, irmã de Maquir, deu à luz a Isode, Abiezer e Maalá. Os filhos de Semida foram Aiã, Siquém, Lique e Anião. Os descendentes de Efraim foram Sutela, Bered, Taate, Eliade, Taate, Zabade, Sutela, Ezer e Eliade. Estes 2 foram mortos quando tentaram roubar o gado de moradores dos arredores de Gate. Seu pai, Efraim, lamentou sua morte por muito tempo, e seus parentes vieram consolar. Depois, Efraim teve relações com sua esposa, e ela engravidou e deu à luz um filho. Efraim lhe deu o nome de Berias, por causa da desgraça que sua família havia sofrido. Sua filha se chamava Seerá. Ela construiu as cidades de Bet-Horon Baixa, Bet-Horon Alta e Uzen-Seerá. Os descendentes de Efraim foram Refa, Resefe, Telá, Taã, Ladã, Amiúde, Elisama, Num e Josué. Os descendentes de Efraim habitavam no território que incluía Betel e seus povoados ao sul, Naarã a leste, Gezer e seus povoados a oeste, e Siquém e seus povoados ao norte. Até Aiá e seus povoados, ao longo da divisa de Manassés, ficavam as cidades de Bet-San, Taanaque, Megido,
e Dor, com seus povoados. Os descendentes de José, filho de Israel, habitavam nessas cidades. Os filhos de Aser foram Enna, Isvá, Isvi e Berias. A irmã dele se chamava Sira. Os filhos de Berias foram Eber, Malquiel, pai de Bizavite. Os filhos de Eber foram Jaflete, Somer e Otão. A irmã dele se chamava Suá. Os filhos de Jaflete foram Pazaque, Bimal e Asvate. Os filhos de Somer foram Aí, Roga, Jeubá e Arã. Os filhos de Elém, irmão de Somer, foram Jofa, Inna, Selis e Amal. Os filhos de Zofa foram Suá, Arnefer, Sual, Beri, Enra, Bezer, Ode, Samá, Silza, Itrã e Beerá. Os filhos de Jeter foram Zefoné, Pispa e Ará. Os filhos de Ula foram Ará, Aniel e Rizia. Cada um desses descendentes de Azer foi chefe de um clã. Eram todos homens escolhidos, guerreiros valentes e líderes de destaque. O total de homens disponíveis para o serviço militar era de 26.000, conforme listado nos registros genealógicos. O primeiro filho de Benjamim foi Belá, o segundo Asbel, o terceiro Aará, o quarto Noá e o quinto Rafa. Os filhos de Belá foram Adar, Gera, Abiúde, Abizua, Naamã, Auá, Gera, Sefufá e Urão. Os filhos de Eude, chefes dos clãs que habitavam em Geba, foram deportados para Maanate. Os filhos de Eude foram Naamã, Aías e Gera. Gera, que os exilou, foi o pai de Uza e Aiúbe. Depois que Saarim se divorciou de suas esposas, Uzim e Baara teve filhos na terra de Moabe. Odes, sua esposa, deu à luz Jobabe, Zíbia, Messa, Malcã, Jeus, Saquias e Mirma. Todos esses filhos foram chefes de clãs. Usim, esposa de Saarim, deu à luz a Abitube e Eupaal. Os filhos de Ebaal foram Eber, Mizã, Semede, que construiu as cidades de Ono e Lode, com seus povoados, Berias e Sema. Todos eles foram chefes de clãs que habitavam em Aijalon. Eles expulsaram os moradores de Gate. Aiô, Sazaque, Jeremote, Zebadias, Arade, Herder, Micael, Ispa e Joá foram os filhos de Berias. Zebadias, Mesulão, Isque, Eber, Ismerai, Islias e Jobabe foram filhos de Eupaal. Jaquim, Zicri, Zabdi, Elienai, Ziletai, Eliel, Adaías, Beraías e Sinrate foram filhos de Simei. Ispã, Eber, Eliel, Abdon, Zicri, Anã, Ananias, Elão, Antotias, Ifideias e Penuel foram filhos de Sazaque. Sanzerai, Searias, Atalias, Zarazias, Elias e Zicre foram filhos de Jeroão. Esses foram os chefes dos clãs conforme listados em seus registros genealógicos. Todos moravam em Jerusalém. Jeiel, pai de Gibeon, morava em Gibeon. Sua esposa se chamava Maaca e seu filho mais velho, Abdon. Os outros filhos de Jeiel foram Zur, Quis, Baal, Ner, Nadab, Gedor, Aiur, Zacarias e Micote, que gerou Simeão. Todos moravam com suas famílias próximas uns dos outros em Jerusalém. Ner gerou Quis, Quis gerou Saul. Os filhos de Saul foram Jonatas, Malquizua, Abinadab e Isbosete. Os filhos de Jonatas se chamava Mefibosete. Mefibosete gerou Mica. Os filhos de Mica foram Pitom, Meleque, Tareia e Acas. Acas
gerou Jadá. Os filhos de Jadá foram Alemete, Asmavete e Zinri. Zinri gerou Moza. Moza gerou Bineá. Bineá gerou Refaías. Refaías gerou Eleazar. Eleazar gerou Azel. Azel teve 6 filhos: Asricão, Bucro, Ismael, Searias, Obadias e Anã. Todos esses foram filhos de Azel. Ezeque, irmão de Azel, teve 3 filhos. O primeiro se chamava Ulão, o segundo Jeus e o terceiro Elifelete. Todos os filhos de Ulão foram guerreiros valentes e arqueiros habilidosos. Tiveram muitos filhos e netos, 150 ao todo. Todos esses foram descendentes de Benjamim. Atos 27, versos 1 a 20. Quando chegou a hora, zarpamos para a Itália. Paulo e muitos outros prisioneiros foram colocados sob a guarda de um oficial romano chamado Júlio, capitão do regimento imperial. Aristarco, um macedônio de Tessalônica, nos acompanhou. Partimos num navio que tinha vindo do porto de Adramítio, no litoral noroeste da província da Ásia. Estavam previstas diversas paradas em portos ao longo da costa. No dia seguinte, quando ancoramos em Sidom, Júlio demonstrou bondade a Paulo, permitindo-lhe que desembarcasse para visitar amigos e receber ajuda material deles. Quando partimos de lá, fomos costeando a ilha de Chipre, devido aos ventos contrários que tornavam difícil manter o rumo. Prosseguindo por mar aberto, passamos pelo litoral da Sicília e da Panfilha, chegando a Mirra, na província de Lícia. Ali, o oficial no comando encontrou um navio egípcio de Alexandria, que estava de partida para a Itália, e nos fez embarcar. Navegamos vagarosamente por vários dias, e depois de muita dificuldade, nos aproximamos de Cnido. Por causa dos ventos contrários, atravessamos para Creta, acompanhando o litoral menos exposto da ilha, de fronte a Cabo de Salmona. Costeamos a ilha com grande esforço até que chegamos a bons portos, perto da cidade de Lazéia. Havíamos perdido muito tempo. As condições climáticas estavam se tornando perigosas para a navegação, pois se aproximava o fim do outono, e Paulo tratou dessa questão com os oficiais do navio. Disse ele: Senhores, se prosseguirmos, vejo que teremos problemas adiante. Haverá grande prejuízo para o navio e para a carga, e perigo para a nossa vida. Mas o oficial encarregado dos prisioneiros deu mais ouvidos ao capitão e ao proprietário do navio que a Paulo. E uma vez que Bons Portos era uma enseada aberta, um péssimo lugar para passar o inverno, a maioria da tripulação desejava ir a Fenice, que ficava mais adiante na costa de Greta, e passar o inverno ali. Fenice era um bom porto, com abertura apenas para o sudoeste e o noroeste. Quando um vento leve começou a soprar do sul, os marinheiros pensaram que conseguiriam chegar lá a salvo. Por isso, levantaram âncora e foram costeando Creta. Mas o tempo mudou de repente, e um vento com força de furacão, chamado Nordeste, soprou sobre a ilha e nos empurrou para o mar aberto. Como os marinheiros não conseguiam manobrar o navio para ficar de frente para o vento, desistiram e deixaram que fosse levado pela tempestade. Navegamos pelo lado menos exposto de uma pequena ilha chamada Cauda, onde, com muito custo, conseguimos içar para bordo o barco salva-vidas que viajava rebocado. Então, os marinheiros amarraram cordas em volta do casco do navio para forçá-lo. Temiam ser arrastados para os bancos de areia de Sirte, diante do litoral africano. Por isso, baixaram a âncora flutuante para desacelerar o navio e deixaram que fosse levado pelo vento. No dia seguinte, como ventos com força de vendaval continuavam a castigar o navio, a tripulação começou a lançar a carga ao mar. No terceiro dia, removeram até mesmo parte do equipamento do navio e o jogaram fora. A tempestade terrível
prosseguiu por muitos dias, escondendo o sol e as estrelas, até que perdemos todas as esperanças. Salmo 7, versos 1 a 17. Salmo que Davi cantou ao Senhor sobre Cuxi, da tribo de Benjamim. Em ti me refugio, Senhor meu Deus, salva-me dos que me perseguem e livra-me. Do contrário, eles me atacarão como leões e me despedaçarão sem que ninguém me resgate. Ó Senhor meu Deus, se fiz o mal, se cometi alguma injustiça, se traí um amigo ou saqueei meu adversário sem razão, que meus inimigos me persigam e capturem, que me pisoteiem no chão e no pó arrastem minha honra. Levanta-te, Senhor, em tua ira. Ergue-te contra a fúria de meus inimigos. Desperta, meu Deus, e faz justiça. Reúne as nações diante de ti e toma teu lugar de autoridade sobre elas. O Senhor julga as nações. Declara-me justo, ó Senhor, pois sou inocente. Ó Altíssimo, faz cessar a maldade dos perversos e dá segurança ao justo. Pois tu sondas a mente e o coração. Ó Deus justo, Deus é meu escudo. Ele salva os que têm coração íntegro. Deus é justo juiz. Todos os dias ele mostra sua ira contra os perversos. Se eles não se arrependerem, Deus afiará sua espada, armará seu arco para disparar, preparará suas armas mortais e acenderá suas flechas com fogo. Sim, o perverso gera o mal, concede o sofrimento e dá à luz a mentira. Abre uma cova profunda, mas ele próprio cai em sua armadilha. Sua maldade se volta contra ele, sua violência lhe cai sobre a cabeça. Darei graças ao Senhor porque ele é justo. Cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Provérbios 18, verso 22. O homem que encontra uma esposa encontra um bem precioso e recebe o favor do Senhor.